Oi, gente, estamos de volta com mais um Papo de Sala. Hoje, jornalístico. Sério? Não, nem tanto, né? Acho que sim. Vamos ver. Nani Camargo. É só Nani Camargo ou tem Nani Pacheco Camargo Silva? É Ana Maria. Ana Maria. Mas a Nani Camargo. Mas é Ana Maria de Camargo Santos. Ana Maria. Ana com 2 N's, hein? Com 2 N's é um Nani... A Ju sabe, a sua irmã sabe. A Ju sabe, que legal. E aí você adotou o Nani Camargo. Daí desde pequena, né, Renê? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de chegar aqui. Essa casa que eu já frequentei tanto, né? Já virou tanta coisa. Nossa, a hora que eu vi sua mãe, a hora que eu cheguei, me passou um filme aqui na minha cabeça. Mas, enfim, obrigada, então, por estar participando. E é isso, desde pequena me chamam de Nani. Nem minha mãe sabe explicar os motivos, meus pais. Acho que por conta de Aninha, Naninha, enfim, ficou Nani. Foi. E é isso, ninguém me chama de Ana. Só meu namorado, ele me chama de Ana. Aí sim. Mas é Nani Camargo, né? Mas ele deve ter te conhecido depois da fase do Nani. Né? Sim. Daí eu lembro quando a gente se conheceu, daí ele falou: não, vou chamar de Ana. Eu gosto de Ana Maria, então chama de Ana. Mas na profissão, assim, no dia a dia, com meus amigos, e enfim, aí é Nani Camargo mesmo. Nani Camargo. Nani, você trabalha na Educadora. Isso. Certo? Como é que funciona? É um grupo Educadora ou é só a Rádio Educadora ou vocês fazem todas as mídias? Não, a gente faz todas as mídias. Na verdade, a gente está num processo muito legal, assim, de acompanhar os novos tempos do jornalismo, né? Então, são 2 rádios, né? A Estéreo Som e a Educadora. Que são de propriedade do Caio Bortolã e do Bruno Bortolã, da família Bortolã. E então a Estéreo Som é música, é mais entretenimento, e a Educadora hoje mais jornal. Exatamente, e esportes e esportes. É isso aí. E aí, eu tô na Educadora já há muitos anos, eu saí, voltei. E os 2 irmãos são muito antenados nas novas plataformas, então hoje a gente nem fala mais Rádio Educadora, a gente fala o Grupo Educadora, porque nós estamos em todas as plataformas e hoje é isso aqui. Então, é claro que tem um público mais velho que ouve pelos 1020, né, pelas ondinhas do rádio, mas é isso, é a TV, né, porque todos os programas você consegue televisionar e assistir. Sim. Então, por isso que a gente fala o Grupo Educadora em todas as plataformas. O YouTube da Educadora hoje com mais de 100 mil seguidores. Então, é uma plataforma que a gente foi construindo aos poucos, organicamente. É isso que é legal. É difícil, né? Porque dura mais e tem mais retenção. Como é que fala? Tem mais alcance. Alcance não. Palavra mágica da internet. Algoritmo. Não é o algoritmo, mas tem mais, como é que fala? Engajamento. Engajamento, Muito mais engajamento quando é de forma orgânica. A pessoa tá ali por vontade própria, não forçando um patrocínio, uma coisa. É um tijolinho por vez, assim. A gente conversa muito sobre isso, né? Como você ter audiência, que tipo de notícia alcança mais o público. E... no começo, todos os programas também eram exibidos no Facebook e no YouTube. Só que é uma situação assim, o Facebook, você precisa patrocinar, você precisa colocar dinheiro ali. Exato. Para que eles consigam, né? Para que eles, na verdade, liberem a visualização, né? E, no caso do YouTube, no Google, é uma situação que a gente acha assim até mais justa, né? Por isso que hoje todos os programas estão só no YouTube da Educadora. Foi até uma decisão de algum tempo já, da diretoria da emissora, depois de muito estudar. Porque, Renê, essa questão do algoritmo é muito louca, né? A gente nunca sabe, por exemplo... o que vai aparecer na sua timeline. Às vezes uma notícia, dá pra perceber isso. Às vezes aparece uma notícia de 3 dias atrás, tá como destaque no seu celular, entendeu? Então, como é que eles colocam isso? Eu tô um mistério, né? Eu tô gatinhando, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês fez faculdade? Fiz. A faculdade te preparou pros dias de hoje? Imagina, né? Imagina, eu tava... Gente, mas eu te deu uma aprendi ali base. a fazer o jornal impresso, né? Fazer tudo à mão. É lógico que eu não peguei a máquina de escrever, né? Eu já peguei o computador. Mas, ó, eu me lembro, eu fiz PUC Campinas. Eu também. Né?
E eu entrei na faculdade em 98, era o RA 98, eu tinha 18 anos. Aí eu me lembro que naquela época meus pais falaram, bom, a gente precisa dar um celular pra Nani, porque ela vai ficar em Campinas. E Assim, não precisa tinha. ter um contato, né? Então era assim, né? A Juliana é a mesma coisa, foi pra São Paulo Não e é? ganhou um celular. Então vamos dar um celular pra nossa filha, porque ela estará em outra cidade, então a gente precisa. E era um negócio assim... Imagina, né? Eu me lembro, assim, eu ia com o celular e só ligava pros meus pais se eu precisasse de alguma coisa. Porque eu não morava lá, né? Eu viajava todo dia. Ah, tá. Entendi. Então, imagina, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, não tinha nada de digital, né? Era só televisão. Um e-mail, né? Talvez. E-mail. Tinha assim, eu lembro que tinha um laboratório de internet que a gente tinha que agendar, né? Pra poder ficar dando uma fuçadinha no Google, alguma coisa. Vista, cadê? Essas coisas mais antigas. Assim. Daí eu lembro que eu chegava no intervalo e ficava fuçando em música, sabe? Só coisas assim de entretenimento. A gente não usava o jornal a internet pra ler notícias. Entendi. Imagina, eu lembro que eu tinha que tirar xerox pra estudar pras provas. Né? Eu xerocava o caderno da galera porque eu não copiava nada. Exato, eu também. Era uma loucura e... Então, a gente foi avançando e acho que hoje a gente tá numa fase, assim, bem legal. São os dois lados, né? O lado bom da internet, do mundo digital... E o lado ruim, né? Da mentira, das fake news, e né? Acho que a gente vai falar sobre isso. Vamos. É assim, você conviveu muito, assim, com... Acho que a gente teve um crescimento igual, assim, né? É meio parecido. Você é mais novo. Quantos anos você tem, Eu tenho 39. Eu tenho 42, eu tenho idade da Ju. A gente é de 80. 80, dali. E assim, o que te levou pro jornalismo? Assim, você teve uma coisa determinante ou você sempre teve algo que te levou pro jornalismo? Bom, eu, na verdade, assim... aliás, eu acho que a maior cagada de ter que escolher a profissão quando a gente é tão imaturo, assim. Né? Eu nunca fui dessa... eu sempre sonhei... Eu tenho uma brincadeira que aconteceu comigo nessa sala. Brincadeira, fala brincadeira da faculdade que eu fiz. Mas aconteceu nessa sala. Eu tava sentado aqui, tinha uma mesa, eu peguei o manual. Lembra os manuais? Sim, que tinha os cursos? Escolher a profissão, né? Num livro. Escolher a profissão num livro. É coisa muito... Aí eu, folheando assim, olhei... Engenharia de computação. Integral. Não. Virei. Aí eu tinha passado já, né? Tava na letra E, né? Falei, deixa eu voltar. Eu voltei... Era por ordem alfabética. Que loucura, análise de sistemas. Matutino. É esse. No fim, a gente escolhia aquilo que mais se adaptava ao nosso dia a dia. Não era nem uma paixão. Ao que a gente queria fazer. O que daria mais tempo pra gente fazer outras coisas. Exato. Não exatamente. Eu escolhi a profissão hoje, eu vejo que foi a profissão certa. Mas, assim, não foi uma coisa... que eu sempre me apaixonei, que eu sempre sonhei. Eu também fui bem prática. Eu me lembro que eu falei, bom, eu odeio matemática, eu odeio química, eu odeio física. Eu acho medicina lindo, mas se eu abrir um corpo, eu desmaio. Aquela coisa. Falei, eu amo animais, cachorro. Será Você viu o bicho sofrendo, não consigo. Mas eu também não ia conseguir operar e tal. Entendi. E aí eu falei, bom, então acho que é a área de humanas. E fui indo assim. Que legal. Nossa, jornalista. Então foi um negócio que eu fui meio que no susto, sabe? Sei. Você vai eliminando aquilo que você não quer. E aí eu lembro que eu prestei 2 vestibulares. A FUVEST, né? Que é o público, não passei. E na PUC eu já passei. Aí você resolveu engatar e fazer... Era perto, Campinas. Aí meus pais pagaram a minha faculdade inteira. Daí eles fizeram as contas, se dava pra pagar, dava. Com dificuldade, mas deu. Sempre, né? Aí eu ia de van. Daí logo... Primeiro eu fui de van, primeiro ano eu fui de van, depois eu fui morar lá. Então, e daí logo eu falei, putz, legal, gostei do curso, assim... tinha uma parte, assim, muito... que fala do humano mesmo, né? Da condição do homem. Falava muito sobre política, que é algo que eu sempre me interessei. E daí logo eu já arrumei emprego, assim. Logo no meu primeiro ano, fui trabalhar na TV Jornal. Já conseguiu aqui em Limeira. Então meio que não deu nem tempo de eu não gostar, sabe? Eu já tava fazendo faculdade, já arrumei um trabalho. E um... Né? Aí eu falei, é isso e... Mas hoje talvez eu falasse, nossa, devia ter feito assim, né? Medicina, né? Engenharia, né? São profissões Aí você ia ser a jornalista que fala de engenharia, jornalista que fala de medicina, jornalista que fala de direito. Porque assim, eu vejo um pouco assim o jornalismo. Eu acho que toda ciência humana ou exata, sei lá, você tem que ter uma base, uma fundação. É importante você ter... Você vai falar de literatura na TV... Então, seria bom você ter um curso de rádio e TV e um curso de letras. Com certeza. Você vai falar de medicina na TV. Ou você vai trabalhar com comunicação em geral.
Todo mundo critica. Hoje, no mundo, né, agora, com as plataformas, seria super importante, né? Porque aí Essa a linguagem... visão. Você vê o que aconteceu nos podcasts grandes. As grandes gafes que esses caras cometem é porque não tiveram uma formação. Sim. Simples. Sim. É lindo a liberdade de expressão, é uma coisa maravilhosa. Mas ela tem um limite, né? Não, tem um limite do bom senso que você adquire estudando e vendo como a sociedade funciona. Minha visão é essa. Tipo assim, não é uma coisa... o ser humano, ele pode ser 100% livre? Sim. Hipoteticamente, pode, né? Mas aí você aguenta as consequências Exatamente, dos seus mas atos, você né? vive dentro de um lugar que você influencia pessoas. É e aí, verdade. a partir do momento que você influencia pessoas, a coisa empurra pro outro lado, né? E assim, então você falou que você gosta da parte política, assim. Daí também caiu na minha mão, porque daí eu comecei a trabalhar na TV Jornal e aí eu fazia matérias um pouco de tudo, assim. Aí surgiu um trabalho no Jornal Popular, não sei nem se você vai lembrar, um jornal do que hoje é Vereador Ceará. Ele criou um jornal impresso e aí precisava de uma jornalista para cobrir Câmara Municipal. Não sabia nada. Nossa. Aí, como eu ia ganhar mais, não sei o quê, saí da TV e fui trabalhar no Jornal Popular. Só que daí o jornal acabou falindo, foi uma passagem super rápida. E aí eu comecei a fazer Câmara Municipal, toda segunda-feira. Pela TV Jornal de novo. Pelo Jornal Popular. Aí o Jornal Popular faliu, enfim. Aí eu fui chamada para o Jornal de Limeira, que daí já era um veículo consolidado aqui na cidade e tal, para fazer Câmara Municipal. Então... E o que é fazer Câmara Municipal? É uma cobertura política, ou seja, eu passei metade da minha carreira, assim, indo todas as segundas-feiras, sentada, eu ficava sentadinha lá no plenário, assistindo a sessão e pegando notícia, indo para gabinete, porque, o Renê, é uma coisa muito louca, assim, se a gente tivesse noção... E eu entendo o público em geral, porque as pessoas não têm tempo de acompanhar a política. Porque as pessoas têm que cuidar de filhos, têm que cuidar da casa. Só quando existe um motivo muito forte. Quando envolve, de repente, a sua categoria. Aí você vai lá e acompanha. Mas, assim, acontece muito... Se a gente tivesse tempo de ficar lá cara a cara com os vereadores, né? Ou mesmo, assim, acompanhando os atos do prefeito. Por exemplo, a maioria das pessoas... É claro que eu faço isso porque tem a ver com a minha profissão, mas, assim, ler o jornal oficial do município. É um porre, é chato. Só que você vê ali todos os atos do prefeito, qualquer tipo de aumento, qualquer licitação que foi aberta. Quer dizer, é o dinheiro público ali sendo exposto. Detalhado. Então, aí eu caí na portal Câmara. da transparência também. Hoje tem esse mecanismo, só que quando eu comecei não tinha nada. Era tudo no papel. Então, cobri Câmara Municipal. Eu ficava de gabinete em gabinete e caçando notícia, entendeu? Um projeto de lei que entrou, projetos bizarros, votações que aconteciam a toque de caixa, aumento de água, aumento de qualquer outro tipo de conta. Então, assim... instalação de radar, tudo passa pelo executivo, pelo legislativo. Daí eu entrei nesse meio e realmente me apaixonei e passei a me indignar também, né? De ver as patifarias que acontecem, né? Nesses bastidores. E quando tem um jornalista acompanhando, eles ficam... É diferente, né? Porque você tem alguém ali que vai retratar o que está sendo feito. Então, assim, é um trabalho assim, muito legal. Mas eu entendo a maioria das pessoas não se interessarem por isso, porque... Eu acho que a mídia tem esse papel, né? De fazer a tradução. Isso. E entregar, por mais que hoje a mídia tenha sido muito massacrada por ter viés, por ter anti não sei o quê, a favor daquilo... Mas eu acho que toda e qualquer mídia... Agora, a única coisa que você falou de fake news, né? Hoje a era muita gente foi eleita com notícia falsa. Renê, Como que você, na educadora, com um meio que você... Você não pode veicular uma notícia falsa ali de forma alguma. Como que vocês trabalham para se blindar desse negócio? Bom, primeiramente, assim... Notícias nacionais, né? Como que a gente tem acesso? Porque a educadora tem um portal muito bom, que chama elimeira.com.br. E é um portal essencialmente de Limeira, mas é óbvio que nós falamos muito de governo federal. Então, aumentou o combustível, o diesel na sexta-feira, né? Então, um escândalo da Petrobras, algo envolvendo o presidente Bolsonaro. Então, a gente assina agências de notícias, a gente assina a Folha Press, que é a Folha de São Paulo. Então, a gente tem acesso a um material que, por estarmos em Limeira, a gente não consegue cobrir. Eu não consigo
E esse falar com o ministro, por exemplo. Não. E esse material, ele vem cru pra vocês? Tipo, Daí ele vem não é uma assim, notícia deles que eles já veicularam que você pega e põe no seu portal? Tem notícias que tipo Reuters, assim. Exatamente. É tipo a Reuters. Então, a gente paga agências de notícia. Tem o Estadão Conteúdo. Tem vários, né, conteúdos que a gente pode comprar, que são conteúdos idôneos e que vêm de jornais e vêm da grande imprensa, que não é Facebook, entendeu? Renê, eu acho que assim, o principal problema hoje é as pessoas, a meu ver, na minha opinião, se informarem pelo Facebook, entendeu? Não vai atrás da fonte, daquilo que você está lendo. E aí é fake news, né? Mesmo que seja um link, assim, escrito www.qualquer-coisa, portalqualquercoisa.com.br, né? É assim, é uma coisa que a gente sabe, porque eu cresci na era do jornal, tudo era jornal e TV, jornal. Seu pai lia Estadão, lia a Folha, né? Quem é do Rio de Janeiro, né? Lia o Globo. Então você tinha as imprensas de direita, de esquerda, a Carta Capital, a Veja, etc. Sim. Você tem ali os seus... Mas a notícia veiculada ali, embora o título... Tem um viés, mas assim... O título te faz pensar de uma certa forma, mas a notícia é um fato. É um fato. Tá ali. Exatamente. Ninguém tava... Agora, vocês tiveram que se retratar alguma vez, por exemplo, uma coisa que... Olha, na educadora, isso nunca aconteceu, até porque a gente faz, assim, a lição de casa bonitinho, Renê. Você estava falando, eu te interrompi, como é que é o processo? Então, chega uma notícia, a gente... ouve o outro lado, checa, vai atrás das fontes. Por exemplo, tem muito noticiário policial, que é o que bomba. Então, tudo que é colocado de notícia policial é com base em boletim de ocorrência. Está escrito no boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é público. Se houve alguma falha, ele foi da polícia ou foi de quem escreveu. Exatamente. Quem colocou o documento oficial ali, né? Exatamente. Mas sempre assim, ouvindo o outro lado, né? Dando direito ao contraditório. Então, é aquilo que eu sempre falo. Chega uma notícia na sua mão, veja... Quem é que está passando essa notícia? Site... De onde é esse site? Né? Porque tem, por exemplo, uma grande imprensa consolidada, que a gente conhece. Você pode até não gostar, né? Mas tem a Globo, tem a Band... A Jovem Pan. A Jovem Pan, tem a CNN, Sim. tem a CBN, tem a Rádio Bandeirantes, né? Conteúdo de internet, a gente tem o UOL, tem o G1, então tô falando de grande imprensa. E nós aqui, é o que a gente tenta se firmar em Limeira, o elimeira.com.br, o Grupo Educadora, para que as pessoas leiam notícias da sua cidade com confiança, né? Com confiança no que estão lendo. E o que vem de lá também tem a curadoria de vocês também, né? Sim, com certeza. Uma seleção legal. E assim, você já trabalhou, você teve algum contato com mídia grande? Você chegou aí a fazer alguma coisa? Não, eu só fiquei, na verdade, eu fui pro Jornal de Piracicaba, fiquei 4 anos lá como editora executiva, foi um cargo bem legal, assim, que eu tive. Mas assim, eu passei por todos os veículos aqui em Limeira e fui, né, pra Piracicaba e aí eu voltei para Limeira, mas nunca trabalhei em São Paulo, nunca trabalhei para veículo grande ou que cobre assim capitais. Mas já entrevistei políticos quando vêm para cá, políticos grandes, assim, né? Você acha que tipo, um impacto... Eu vejo assim, com minha carreira de músico, por exemplo, ela começou muito, lógico, na cidade, mas muito cedo eu saí de Limeira. Muito cedo, a banda na contramão que eu tinha com meu pai e tudo, a gente viajava muito. O estado de São Paulo inteiro, o Sudeste, às vezes alguns lugares do Sul, Rio de Janeiro. E eu sempre via que lá fora a gente tinha uma base de fãs mais interessada do que aqui, do que em Limeira. Limeira a gente praticamente acabou. Assim, a gente não toca em Limeira. É raro, muito raro mesmo. É muito triste, né? É triste. E você acha que assim, a mídia local... Você acha que a sua atuação, o seu impacto é maior você trabalhar numa região mais focada do que você tá num âmbito nacional? Assim, como profissional, assim, você acha que você tem uma relevância maior? Acho que sim. Aqui em Limeira, pelo menos o programa que eu faço, né, que chama Educadora Meio-Dia, junto com o Caio Bortolã, com a Giovanna Rovari. É o programa que mais tem audiência. Às vezes eu vejo as faíscas lá. Então. É legal que dá espaço pra opinião, né? Ali é um programa informativo, mas tem muita opinião. Então, eu acho que o fato de a gente tá numa região, assim, muito legal do interior de São Paulo. Limeira
É uma cidade muito bem localizada, tem vários problemas, né? A Limeira é praticamente centro de uma passagem de tudo. Tudo, né? Você Porque fala, Limeira é perto de São Paulo, é perto de Campinas, é perto de Ribeirão. Eu conheço pessoas que pra ir pra São Paulo passa por Limeira, a maioria das pessoas. Sempre alguém conhece. Eu entrevisto, às vezes, muita gente de fora e fala, conhece Limeira? Não, nunca fui, mas já passei. É uma cidade que tem uma relevância. Então, o programa que a gente faz, né, na Educadora, tem muita, assim, relevância, principalmente nessa parte política. Então, se você me perguntar, se eu for para São Paulo hoje, talvez, até pela minha idade, se eu tivesse estando lá, né, se eu estivesse lá desde os meus 18, talvez hoje... Sim. Eu já estaria lá. Agora, eu chegar hoje lá, não sei se teria tanta relevância, até porque tem jornalista muito bom... jornalistas que já moram nas capitais brasileiras há muito tempo, entendeu? Tem um pouco também... Eles têm uma estrutura melhor, né? Então, eu vou ficar por aqui, né? Já tô aqui. Não penso, assim, em sair daqui, sei lá, para trabalhar em São Paulo. E assim, você, como jornalista, você chegou a trabalhar na rua, assim, fora esse lance da câmera? Ou fazer rua? Fiz muita matéria de rua, fiz bastante. Aliás, eu acho que a melhor forma do jornalista aprender a trabalhar é na rua, né? Como na música. Né? Tomando chá de cadeira, esperando, entrevistado, tomando chuva. Jornalista aqui em Limeira tem que ter... né? Jornalista, pelo menos da minha safra, cobriu o enchente ali no Limeira Clube, com água até aqui. Enfim, então tem algumas situações aqui que é de Limeira, mas a rua é muito legal, assim. Hoje eu fico mais na parte interna, até porque eu tenho um cargo de coordenação de jornalismo na Educadora, então eu resolvo questões também burocráticas, né? Sei. Escala, coisas que são alheias ao jornalismo, mas faz parte do nosso trabalho. Mas eu já fiz rua há muito tempo, né? De ser repórter, aquela coisa, né? De caçar notícia, né? Conseguir estar numa coletiva e fazer uma pergunta, assim. Já fiz bastante, é bem legal. E o que mais, assim, você pretende? Você gosta muito da parte política. Isso. E você, assim, tem alguma pretensão de mediar um debate, por exemplo? De fazer algo, assim, que parta de você? Você tem algum programa seu ou coisa assim? Então, na Educadora, eu tenho esse programa que a gente faz de forma coletiva e toda terça-feira à noite eu tenho um programa que chama Bastidores. Aí esse é um programa meu, né? Daí eu faço sozinha e aí eu saio um pouco dessa coisa do batidão da política. Daí eu falo de tudo. Por exemplo, semana passada, terça-feira passada, eu falei sobre essa discussão de gênero. Eu entrevistei um homem grávido. Entendi, nasceu é um homem trans. Fez a transição. Fez a transição, certo. Então assim, temas polêmicos. Então nesse programa eu saio um pouco, apesar que tudo tem a ver com política, né? Porque a gente fala de políticas públicas para LGBTs, QIA+. Mas, por exemplo, no programa de amanhã, de terça-feira, eu vou entrevistar especialistas e a gente vai falar sobre... Não, só o Papo de Sala sai de quinta, então vai ser... Hoje é quinta. Hoje é quinta. Então, de terça que passou? Na terça que passou, exatamente. O assunto tratado, aumento dos combustíveis. Por que aumenta tanto combustível aqui no Brasil? Quem é que manda? É a Petrobras? O presidente Bolsonaro, com uma canetada, consegue controlar isso? Ou tá atrelado ao dólar e por isso que bababá, né? Tudo agora é culpa da guerra da Ucrânia, do petróleo. Então, aí eu vou fazer um programa... explicando isso, mas é sempre com foco assim, no impacto na nossa vida. Então eu falo muito de economia, não é só de política também. E falo muito de comportamento, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, é o que afeta a nossa vida. Por isso que eu te perguntei da regionalidade. Porque às vezes você atuar na região, você vai ter realmente um impacto muito maior na vida das pessoas do que você atuar, né? Como um político, por exemplo, um vereador, um prefeito... Ele tem muito mais impacto na nossa vida da cidade do que um deputado estadual. Sim. Tudo bem, o deputado estadual ele traz a verba. Só mas que o dia não a dia... é para todo município que ele consegue. Exatamente. Houve épocas que as coisas mudavam e a gente não ficava sabendo. E eu mudava na outra cidade ali, porque era a atuação do deputado estadual, a gente tava falando. Sim. Ele... E outra, rola muito o negócio do voto, né? E um ajuda o outro, daquele partido tá naquela cidade, e aí ele é do mesmo partido daquele prefeito, então ele favorece mais. Então, assim, eu acho que o prefeito, os secretários, né, o que ele nomeia para trabalhar com ele, as nomeações que ele faz,
E fala pra mim, uma coisa que eu tenho curiosidade, não sei também se você tem conhecimento nisso, mas a gente tem os 3 poderes. Certo. Legislativo, executivo E o judiciário. judiciário. O presidente nomeia... Falam que a imprensa é o 4º poder. Né? O 4º poder e o povo é o... é o sem poder. É que só aguenta, né? Só aguenta as porradas. E assim, mas Nani, deixa eu te perguntar. Tem a estrutura federal, os 3 poderes, o 4º poder que você falou que dizem que é a imprensa, né? E no município, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então, aqui o chefe do executivo, Mário Botion, né? Presidente da Câmara, legislativo é o Lemão da Jeová Rafá. E aí tem o judiciário, o fórum com seus juízes. Então, por exemplo, é Bolsonaro, executivo federal. Sim. Rodrigo Garcia, aqui no estado de São Paulo, né? Executivo estadual, que era o Dória, e agora o Rodrigo Garcia. Municipal, Mário Botion, né? No caso do legislativo, tem as assembleias legislativas pelo estado e os municípios têm as câmaras municipais. E toda a cidade tem a sua comarca, que é o fórum, com os seus juízes, né? Tem um diretor do fórum, daí tem o fórum criminal, o fórum civil. Então, a estrutura é a mesma, os 3 poderes presentes em todos os municípios, né? E a maioria desses são, tirando os ministros, né? São... pessoas que fizeram concurso. Sim, só né, os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados, né, pelo presidente da República. Isso é algo bem questionável, mas é assim que funciona no Brasil. Mas é por mandato, né? Como é que funciona? Mas é que daí eles têm essa indicação, eles passam, né, por sabatinas, né, são sabatinados pelo Senado, então não é assim, de bate-pronto, mas... Sabemos que tem a indicação do presidente da República, né, é uma praxe, assim... Mas eles passam por essa sabatina. Entendi. Mas sim, tem essa estrutura bem legal, assim, nos municípios, né? E é isso, né? Só que assim, no caso assim, da Câmara Municipal hoje de Limeira, a maioria é da base governista, então dificilmente algo que o prefeito manda para a Câmara é rejeitado. Entendi. Tem alguns que são da oposição, que sempre perdem no voto. Então, é uma relação bem próxima, executivo e legislativo aqui em Limeira. Você acha que, no geral, você não tô falando falar só de Limeira, mas você acha que esse modelo, ele tá um pouco atrasado, intoxicado? Ou você acha que, na verdade, o povo que deveria trabalhar mais a consciência e votar melhor? Não, eu acho que tá tudo na mão do povo, né? O povo deveria, sim, votar melhor, né? Porque... O Renê, hoje, em algumas situações, o Congresso Nacional manda mais que o presidente Bolsonaro. Entendeu? Então, se a gente for ver, é uma situação conflitante. Que, no meu ponto de vista, é uma coisa boa. Com certeza. Mas, assim, só que... Claro que só que aumenta a margem, assim, o poder do Congresso. Aí eu falo, assim, é mais, assim, a Câmara dos Deputados, né? Também tem senadores envolvidos em escândalo, mas eu vejo, assim, a maioria das polêmicas... É no Congresso. É na Câmara Federal, né? E tirando... Não, mas você dando um passo para trás, tipo, vamos tirar os nomes, né? Colocando a estrutura, isso é ruim demais, né? Você ter um presidente que foi eleito pelo povo, que ele tá pelos interesses daquelas pessoas que elegeram ele, e ele não pode atuar porque o povo... Porque, na verdade, é uma incoerência. Eu conheço pessoas que têm instrução, formadas, trabalham com várias coisas, que pega santinho no chão e vota no candidato que tava no chão ali na rua. Tem. É uma despolitização absurda. Total. E aí eu penso assim, poxa, você não tá elegendo só o prefeito, no caso, que foi nas eleições de municipais que eu vi isso. Isso. Você tá elegendo, sabe, as pessoas que vão representar, que vão votar. E assim, por isso que eu ainda bato nessa tecla. Se você vai fazer qualquer coisa, precisa estudar. Você precisa ter informação. Não adianta assim... Veja a vida pregressa do candidato, né? Renê, é super complicado. As pessoas não mudam, cara. É difícil uma pessoa mudar, assim, depois que ela já tá há muitos anos em vida pública, ela vai continuar sendo aquilo. E se a gente for para Brasília, a gente pega exemplos, né, de políticos que estão lá há quantos mandatos, entendeu? O cara precisa morrer pra sair. Exato, precisa morrer. E assim,
sujos. O filho. Ficha suja. É o filho, o sobrinho. Filho, é o pai. Político que foi preso, que sai, que volta e que é reeleito. Então, assim, é muito complicado isso. Eu acho que as pessoas realmente não se importam. E aí, a hora que o bicho pega, elas decidem, aí né, levanta cobrar. uma bandeira e sai atrás daquilo cegamente, né? Exatamente. Por exemplo, aqui, se você for ver, Limeira tem um problema, ficou muitos anos sem deputado. A gente tem hoje o Miguel Lombardi, que é o deputado já reeleito. E o Félix, né? E o Murilo Félix. No caso do Murilo, ele não foi eleito, né? Ele é o suplente, mas sim, ele é o dono da cadeira. Mas Limeira passou muitos anos, os limeirenses, dando votos para políticos de fora. Ok, o voto é secreto, e se você não se sente representado pelo político local, você tem que escolher alguém para votar. Mas assim, até que ponto, né? Existe alguma pesquisa, assim, de tipo, quantas pessoas votam em políticos que... Tem, isso a gente consegue. Se você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tem um raio-x de todos os municípios. É que eu não tenho aqui agora, mas assim, dá pra gente ver quantos votos de fora os limeirenses deram na última eleição. Então, isso tem. O sistema nosso é bem legal, assim, em termos de estatística. Uhum. Mas sempre foi uma realidade, né? Imagina, né? Político de fora que visitava Limeira 2 vezes por ano. E ou muito nem assim, visitava, nem era daqui, né? Os redutos eleitorais, né, Renê? Os políticos ligados à igreja, bancada evangélica é muito forte. Então tem muito disso também, né? Eu tenho uma opinião, assim, que é um pouco forte, assim, em relação a isso. Eu não acredito que... Uma minha visão, assim, um pouco, sei lá, restrita, vamos dizer assim... que nenhuma força que não fosse científica, comprovada, uma ideia comprovada, não que ela não deveria ter representatividade. Uhum. Deve existir. Mas assim, se você tem uma doutrina que elimina, que classifica pessoas, que elimina pessoas... Se você não é assim, você tá fora, você tá errado, que nem um homossexual. A igreja prega muito esse lance de que é errado, de que é uma coisa, um pecado. Sim. Eu acho que não. Você não deveria ter o direito de falar que isso é pecado. Com certeza. Que assim, essa pessoa não pode existir. Tem aquela frase clássica que apareceu, né? Que se fere o meu jeito, se fere a minha existência, eu serei resistência. Né? Que é uma verdade, porque... Como que você pode, como ser humano, falar que é certo o que você acha e o outro que é o que é? Ele não pode ser errado. Exato. Ele não pode ser aquilo que ele é. Na verdade, Renê, o Brasil, ele tem avançado muito. Veja a parada gay que aconteceu ontem, né? No caso, domingo, tô falando, né? Mas assim... É um país extremamente conservador, né? Uhum. E por mais que sejamos um país laico, essa questão da religião ainda é muito forte, né? Né? Sempre foi. E eu acho que o ponto principal é sempre o respeito. Uhum. E essas minorias, que hoje nem sei se são minorias, né? Porque elas estão crescendo... Essas pessoas existem. Então, se você concordando ou não, são pessoas que acordam cedo, que trabalham, que criam família, que amam, que erram, né? Então, inclusive isso, o erro dessas pessoas é muito mais exacerbado, o foco é muito grande em cima Mas é por conta desse discurso conservador. Limeira é uma cidade muito conservadora. Exato. Aqui o Bolsonaro teve uma aprovação gigantesca. Né? Mais de 80%. E talvez, você falou, né? No começo da sua carreira como músico, você teve que ir para São Paulo, sair daqui. Talvez seja por isso, né? Porque Limeira sempre foi conservadora. Não valoriza, assim. Eu ouvi de pessoas próximas... O seu pai lá atrás criou um bar, né? Sim. Foi, se a gente for analisar, né? Pensa, quantos anos? O El Pirata? O El Pirata. 30 anos, sei lá, tô com 42. 20, então 20, vai. Não, 96. Eu tinha 16 anos. Pensa... Naquela época, o que aquilo significou, né? Não, muita coisa, assim. E isso pega mesmo, porque a gente participa... Inclusive, a gente tem músicas que falam disso. Porque era um bar de roqueiro, um bar alternativo. Com motociclistas, né? O pessoal que... Então, hoje tá bem... Hoje tá muito melhor, sim, né? Mas naquela época, a gente tinha uma música que chama Fama Maldita. E fala dessa fama do motociclista ser bagunceiro, ser violento,
E a gente tenta não tem nada desmistificar. A ver, gente. Eu tenho amigos motociclistas que são assim. Gente, é uma moça de se a gente fala moça de bondade. Também, a gente fala mas moça. não pode falar moça, né? Sabe? Então, assim, o mundo mudou, Renê, e acho que isso é uma coisa, assim, muito legal. A gente tem, sim, que se posicionar. É claro que a gente também tem que entender alguns posicionamentos conservadores. Por exemplo, dos nossos pais. Ah, não. É um ponto legal que já que sabe, você puxou eu não sou dessas assunto, radicais. Eu queria te falar uma coisa que aconteceu igual eu falei, comigo. eu entrevistei dias atrás um homem trans que teve um bebê. Teve várias reações, eu recebi várias críticas. Como assim você fala? Né? Mas assim, tudo bem. Ali já é uma situação bem diferente que a gente tem que explicar, porque às vezes, né, você precisa até desenhar para que as pessoas entendam. Então eu acho assim que a gente tem que respeitar, mas é claro que tem ainda um público conservador, mas que não é agressivo. Né? Mas assim. Desinformado. Mas não vai assim, com ferro e fogo. Ignorante no sentido puro da palavra. É diferente. Então, assim, eu citei assim, os nossos pais, porque é um processo, entendeu? Os seus filhos vão ter uma... Nós já temos uma visão. Os seus filhos, eu não tenho filhos, mas os seus filhos vão ser, assim, extraordinariamente abertos. Porque vai ser o básico pra eles. Isso, básico, entendeu? Nasci já nesse mundo, é que nem eu falo com meus filhos, assim... mas seus filhos têm tablet, seus filhos ficam... É da geração deles, faz parte da vivência. Só que eles não ficam o tempo inteiro. Eles gostam de brincar, eles gostam de correr. Eu falo em fazer qualquer coisa do lado de fora, é o que eles preferem. Sim. Então, assim... Mas é porque você colocou essa educação, assim. Mas quem que é o adulto? Sou eu. Sim. Então, eu que tenho que saber a hora de tirar eles dali. E os pais, muitos pais têm preguiça de fazer isso. Terceiriza, assim, né? Total. E aí, eu não quero comer. Você não quer comer vendo o celular? Eu tava falando com a Marina, a primeira entrevistada do programa foi a Marina, a gente tava falando exatamente da briga que ela teve pra ter o parto normal. Olha só, gente. Ela teve que brigar pra ter um parto normal. Que é o chamado, né, parto humanizado, né? É uma discussão, né? Isso é visto hoje, é uma revolução das mulheres, né? De falar, eu quero ter um parto em casa, eu quero contratar uma doula. E fazer a coisa... E é muito legal, né? E assim, eu acho que é uma reconexão com a terra, assim, com a natureza. E eu acho assim que, poxa, por que a gente é criticado por querer se reconectar com a vida? Tudo bem, a gente é um pontinho no universo, uma coisa insignificante no universo, mas peraí. A gente é muito relevante aqui, onde a gente mora, no nosso mundo. A relevância do ser humano na Terra é enorme. Fala assim, a Terra tá se lixando pro ser humano. Não, a gente influencia diretamente em tudo que acontece aqui. E acho que o grande segredo, né, Renê, eu sempre me pauto em relação... Eu sou espírita, né? E assim, é a gente... Passo a passo, você ir evoluindo e deixando de ser quadrado mesmo, né? Você estar aberto a novas pessoas, a novas aventuras, a novos pensamentos. Essa coisa que o Raul Seixas falava, né? A gente fica mudando. Essa metamorfose. A gente tem que ser, entendeu? E engraçado como o cara capturou isso na década de 60. Exatamente, 70. mas o Raul, né? Ele sempre foi visto como um maluco, doidão, Mas é bom que ele gostava, né? Ele sou mesmo e um dia vocês vão me entender. Exatamente, mas tudo que ele falou lá atrás, né? Esses dias eu assisti o filme na Netflix da Elis Regina, né? Essa regravação, ótimo. E o quanto ela falava disso, né? Dessa coisa dela. Tem uma cena do filme que ela fala, eu só quero ser livre. Eu só quero ser mulher e livre, né? Isso... né? 40 anos atrás. Então... É uma discussão extremamente assim, por isso que eu optei por fazer esse papo de sala somente com mulheres, porque eu tenho certeza que se eu botar qualquer amigo meu pra sentar aí pra conversar, vai durar 5 minutos a conversa. Vamos jogar bola, vamos jogar videogame, vamos... mas o homem, ele é mais frio, um interesse. Assim, mas eu acho que hoje o homem também está em evolução, embora, né, assim... Toda semana. Gente, toda semana não. Feminicídio. Todos os dias caso de violência contra a mulher. Todos os dias o repórter de polícia chega na programação da educadora e ele traz alguma mulher que apanhou, alguma mulher que se feriu. É impressionante. É o tal posse, né? Então, o homem só se que na verdade dono, é o seguinte...
será que é porque tem... Eu acho que sempre aconteceu. A questão é que as mulheres denunciam mais. Hoje as mulheres vão pra polícia. Hoje as mulheres não têm medo de ir numa DDM e denunciar. Tem um celular na mão que ela pode fazer uma coisa ali, procura seus direitos, coloca um botão do pânico. Então... Isso é bom, assim, é ruim porque a agressão acontece. Mas, assim, o fato dela quebrar esse paradigma, entendeu? Uhum. Tem uma série da Netflix que eu acho que é Vitória, se não me engano. Que eu acho que deve ser Vitória. Depois eu vou checar a informação. A mulher casada, tudo, sofre violência doméstica. E ela tem o telefone na casa dela. Só que o marido instalou um telefone sem fio que guardava as chamadas. Sei. E era eu acho que o seriado se passa numa época que não tinha aparelho celular. Ou tinha, não tô lembrando. Mas era assim. Ele não deixava ela ter o celular. Uhum. Ela não podia ter. Então, assim... e outra, uma coisa que você falou da evolução do homem e da relação humana mesmo, inclui eu queria resgatar esse ponto que você colocou para deixar bem enfático, assim, que a gente também evolui quando a gente compreende. Ah, sim, os nossos com certeza. mais velhos, mas essas mulheres tomaram coragem porque o acesso à informação a elas se ampliou, os serviços públicos disponíveis a mulheres vítimas de violência são maiores do que no passado. Tem situações muito boas, embora ainda mulheres continuam morrendo, né? O Brasil ainda é o que mais mata travestis hoje, por exemplo, em relação a outros países, mas nunca se falou tanto sobre isso como agora. Nunca colocou o holofote em cima de uma, que é muito questão, bom, né? De uma questão que é fundamental para a vida. E eu penso assim, eu sou homem branco. Nós somos privilegiados, hétero, entendeu? E é muito complicado a gente ficar afirmando coisas sem ter vivenciado. Estando nessa posição, né? Sendo branco, com os pais que pagaram as nossas faculdades, entendeu? Então... É muito difícil. Esses dias eu fiz uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti na rádio. Foi uma entrevista sensacional. E o padre Júlio, imagina, né? Passa o dia inteiro recolhendo moradores de rua e tal. E aí a gente fez uma pergunta assim: quais as alternativas para essas pessoas? Né? Daí eu quero fazer o paralelo com isso. Embora todo mundo tenha suas dificuldades, todo mundo rala. Lógico. Mas assim, é claro que uma pessoa preta tem mais dificuldade, não por ela, porque ela tem o mesmo potencial. Sim. Mas é por conta do sistema, entendeu? Infelizmente, ainda numa entrevista de emprego, é escolhida a pessoa branca, né? Ainda assim, embora isso também tenha melhorado, mas as atrizes negras passaram a vida toda sendo empregadas domésticas, quando a gente via na televisão. Você nunca viu uma loirinha de olho azul servindo café? Não. Né? Não, então, por isso que a gente fala, é algo estrutural. Né? E aí o padre Júlio estava falando, né? Ele fez uma pergunta assim: num mundo midiático, estético, como que um morador de rua vai arrumar emprego? Né? Porque tem um discurso assim terrível que fala, mas hoje a gente estava falando sobre flanelinha num programa de rádio, porque um flanelinha destruiu o carro de uma mulher, e é claro, isso é terrível. Sim. Mas assim, você vai falar que todos os flanelinhas são terríveis? Então, aí eu fazendo um paralelo com o padre Júlio Lancelotti. Quais as alternativas que um cara que não tem acesso a banho, não tem acesso a comida, aí a pessoa vai procurar um emprego? Você acha que ela vai conseguir? E aí o pessoal assiste aquele... Aí vai falar, mas é um vagabundo, cachaceiro. Gente... O que fez? Você acha que alguém quer morar na rua? Não. Você acha que alguém gosta de ficar vendendo balinha no semáforo? Não. Essas pessoas têm um histórico, né? Mas tem muito bandido. Pode ser, tem pessoa que se perdeu, quer ser bandida. Tem bandido na Câmara. Mas exatamente. E os bandidos do colarinho branco? Que influenciam muito mais na vida das pessoas. Exato. E assim, eu acho que o medo que a pessoa branca tem... Eu tenho uma história meio estranha que aconteceu comigo num Uber. Eu peguei um Uber, o rapaz todo tatuado, tudo, e eu reconheci alguma das tatuagens ali, porque eu estudo tatuagem. Quando eu fui fazer as minhas, eu fui ler pra... Eu tava fazendo uma besteira no meu corpo, você quer saber, né? Eu não tenho nenhuma tatu. Então é algo que eu adoro, assim, se pudesse, faria mais. Eu posso, mas ainda não tenho... o aporte financeiro. Sei. E aí, ele olhando no retrovisor o tempo inteiro pra minha cara, assim. Eu falei, e aí, mano, tá tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Não, cara, tá tudo bem. Eu
Falou, cara, você tá tenso? O que foi, cara? Você tá com medo? O que aconteceu? Falou, não, cara, eu tô preocupado aí que eu vi que você é policial. Falei, não sou. Ele falou, não, cara, que eu acabei de sair da cadeia aí, tô trabalhando de Uber, fazendo meus corre aí. Falei, tudo bem, cara. De boa. Mas é uma pessoa cheia de fantasmas, né? Por tudo aquilo que ela já Ele olhou viveu. pra mim por ser, sei lá, grande, meu jeito, sei lá, eu tava com uma roupa, uma jaqueta assim, e acho que, sei lá, ele ficou tenso, porque achou que eu era um policial. Sim. Que poderia, sei lá, fazer o que com ele, que por motivo nenhum. E aí eu puxei o papo, falei, não, mas você foi preso por quê? Eu falei, não, ele falou os códigos, eu não lembro agora. Ele falou os nomes. Sim. Que é o métier dele ali. Aí eu falei, não, isso aí. Ele falou assim, não, cara, que é difícil, meu. Acabei de sair, eu não sei o que fazer, ainda tô meio perdido, tô fazendo Uber, não sei o quê. Aí ele começou a contar a história um pouco da vida dele. E eu acabei contando, falei, não, que eu gosto de andar de bicicleta, não sei o quê. E às vezes eu tenho medo de pegar a estrada por causa de assalto, né? Tem tido bastante assalto de bicicleta. Ele olhou pra mim e falou, irmão, sei com esse tamanho seu aí, com o seu jeito, com a sua cor de pele, você não vai ser assaltado não, cara. Porque as pessoas acham que você é policial ou é gente rica, é gente que tem influência. E é muito triste isso, né? Porque tem... Renê, se você pega, por exemplo, as estatísticas... Quem é que morre por bala perdida hoje no Brasil? Preto e favelado, pobre. Né? Pessoa que trabalha, que tá na favela, que tá num lugar de risco, né? Quem são as maiores vítimas, então, de violência policial? Preto. É o estereótipo. Com certeza. E tá errado isso, né? Eu já fui abordado várias vezes por polícia e assim, não nas melhores situações da minha vida, mas assim, nunca, sempre foi brando, sempre foi assim, você é filho de alguém, quem que é seu pai, olha meu documento e acabou, passou papum ali. Eu tenho casos... Tem aquela frase que falam, né, que a justiça só é feita mesmo, né, no texto da lei para os 3 P's, né? Pobre, preto e puta. Com certeza. Né? O texto da lei funciona realmente, essas pessoas vão pra cadeia, né? Então é PPP, né? Preto, pobre e puta, né? Então, por que um cara que entra num supermercado, ele é ladrão, tudo bem, tem que ser punido. Aí ele rouba lá um pacotinho de carne, né? A gente vai dar o mesmo peso para quem rouba milhões dos cofres públicos? Não, mas é nítido. Mas o cara que roubou o supermercado não pode fazer. Não pode, né? Não pode. Ele tá errado, então que seja punido, ok. É aquilo que a gente ouve muito assim. O mundo tá muito chato, não pode fazer piada, não pode brincar. Não pode. Não pode. Porque as pessoas se incomodavam, entendeu? E quando você não é o alvo, fica fácil falar. Exato, né? Exatamente. Falei assim, enquanto você é o estereótipo, né? Você é loirinha, branquinha, magrinha, bonitinha, de classe média, tá tudo bem, né? Uma coisa é você participar daquilo como o alvo. Tipo, eu pego muito pessoas que têm... no caso, eu não tenho os dedos da mão, tudo. Meu, sempre fiz brincadeira comigo mesmo. Eu aceito bem. Eu, indivíduo. Sim. Renê, que tenho uma deficiência, né? Deficiência de nascença. Eu aceito bem. Eu nunca me incomodei com as brincadeiras que fizeram comigo. Embora teve gente que foi maldosa. E que te doeu em alguma situação? Não, doer não, porque eu sempre fui um cara agressivo na resposta. Eu sempre fui muito agressivo. Inclusive, eu era agressivo fisicamente com as pessoas. Quando eu era mais novo, quando eu era moleque jovem, assim, quando eu passava do limite, eu agredia. Eu agredia. É isso. Que era a sua forma de defesa ali, né? Era a minha forma de resposta. E aí, assim, poxa, nesse contexto todo que a gente conversou, o que você vê para um futuro do jornalismo, assim? Você acha que essa intensificação do que tá na rede social, essa mudança rápida de trends, de coisas, você consegue visualizar o seu futuro nessa área? De que forma? Renê, eu acho assim, primeira coisa, o jornalista tem que se adaptar. Mas eu não sei fazer stories e tal. Ele tem Vai que se aprender. adaptar. Só que eu acho que o principal é ter conteúdo. Porque daí você falou de bolha. Você ficar no Instagram. Alô, adorei, acordei, tô na academia. Olha, aí você mostra a sua casa maravilhosa, com uma piscina lá, com um cachorro, né, um Golden Retriever, né, tal.
Isso é uma bolha que vai chegar um momento que vai estourar. Ninguém vai aguentar mais ver esse tipo de conteúdo. É que assim, eu sou chata, porque acho que por ser jornalista e tal. Mas assim, as pessoas usem as redes sociais, mas a gente precisa ter conteúdo. A gente precisa passar uma mensagem. Ninguém... Vai chegar um momento que ninguém aguenta mais te ver na academia malhando, ver você fazendo drenagem linfática e a não você ser na que sua você casa... trabalhe com isso, né? Não, aí sim, tudo bem, né? Exatamente. Exatamente. Aí você tem uma clínica de estética, é óbvio. Mas aí eu tem tô falando... modelos, etc. É que você fala as trends, né? Tipo, você ficar no TikTok e tal. Não, legal, é um momento, né? Mas eu vejo assim, o futuro do jornalista é se adaptar às novas plataformas, é saber usar essas novas ferramentas, é entender que tudo tá muito aqui. Mas, essencialmente, é ter conteúdo e mais um conteúdo crítico. Não sair criticando todo mundo, achando que tudo é uma assim merda. Mesmo não. Também, né? Exatamente. Críticas pessoais. Você ser crítico com você mesmo e com a mensagem que você passa. Então, eu acho que esse é o principal. O jornalismo ele nunca vai morrer, graças a Deus, né? Mas eu acho que o futuro, assim, da nossa profissão, dos profissionais da comunicação é isso. É se adaptar, é entender que realmente a plataforma, né, mudou. Ela chega para todo mundo. Então, esse podcast, eu tenho várias amigas que moram fora do país. Eu tenho uma que mora em Londres, outra que mora nos Estados Unidos. Vai chegar para todo mundo. Então, ok. Mas, principalmente, é ter conteúdo. Porque falar só baboseira, aí é bolha. Porque falar baboseira, todo mundo fala. E também, assim, na verdade, contestar um pouco, né? Exato. Eu venho de ser mais seletivo. Eu venho de um ramo, que é a música, que se você não tiver critério, você vira um zumbi. Você acaba escutando o que vão jogando pra você. Eu pulo música o tempo inteiro, porque o Spotify, o Deezer, essas plataformas vão dando coisas pra mim que eu não quero escutar. Sim. E eu não aceito. Eu tiro, não quero escutar. E se você não assina a porra toda lá, e você vai mudar a música, eles não deixam você mudar, deixa mudar. E assim, ó, eu faço um paralelo com a música. E a música é impressionante que ela encaixa em qualquer situação, né? Você pode simplesmente fazer uma música pra dançar, pra curtir, e não tem problema nenhum nisso. Não vejo problema. Não, também não. Mas também você pode produzir algo que vai fazer as pessoas pensarem. Eu acho que esse é e dançarem ao mesmo tempo. Exato. Tem um cara ali em cima no quadrinho, você reparou, o David Bowie, ele fez isso. Sim. Ele fez as pessoas pensarem e dançarem. É verdade. O Mick Jagger, tu não acha que o Rolling Stones é só farra? Não é, fala muita coisa de dentro, do psicológico das pessoas. Tem Sympathy for the Devil, tem músicas ali que são bem pra refletir, e tem uma gingada, tem um rock, então assim, dá pra ter um conteúdo. Todos eles quebraram algum tipo de barreira, né? Exatamente, quebraram paradigmas. Então, eles não foram iguais, porque o que eu vejo muito hoje, eu pego o Instagram e eu vejo muita gente igual. Né? Dentro da forminha. É um modelo assim, né? Eu falei, essas pessoas... Os felizes do Instagram, né? Tá tudo bem, gente. Eu também já postei umas besteirinhas. Não, mas isso é normal. Eu também já fiz foto no elevador, já fiz biquinho. Não. Né? Fico lá, maluca do filtro. Também já pus. Não tem problema algum, faz parte, né? Mas isso que eu falei, chega uma hora que se a gente for igual... Isso tem que ser uma parte, talvez. Se você tem esse narcisismo, legal, faça. Não, legal. Mas é parte do que você é, não é tudo. Exatamente. Não pode ser o todo. Exatamente. Então, eu queria te agradecer demais. Foi muito legal, passou muito rápido, né? É que eu tô tentando fazer um formato um pouco mais enxuto. Mas vida longa, viu, pro Papo de Sala, viu, Renê? Você, a sua família, que eu conheço há muitos anos, vocês sempre foram empreendedores e vai dar certo. Já deu, porque né? agora eu preciso falar dos 2 patrocinadores. Com certeza. Isso é muito importante, gente. A publicidade é que mantém o jornalismo em pé, e a gente fala muito sobre isso, entendeu? A gente precisa da propaganda, precisa da publicidade. E é isso. O patrocinador, ele só investe naquilo que ele acredita, naquilo que dá retorno. Exatamente. Né? E eu tenho que falar de duas pessoas maravilhosas, que é o Fernando. Por isso que eu não concordo, viu, de fazer propaganda. Não vem com almoço de grátis, não, né?
viu? Quer divulgar a minha marca? Daí você come de graça lá. Não, querida, comer de graça eu já como na minha casa. Cotas de patrocínio. Né? A gente precisa receber pelo nosso trabalho. Você que quer patrocinar o Papo de Não Sala. quero receber, quer dizer, não tem uns recebidinhos que deve ser gostoso, né? Mas assim, né? Vamos, eu acho que a relação tem que ser assim. Tem que ser a gente cobrar o nosso preço que valoriza o nosso trabalho, né? E faz com que as coisas continuem, né? E continue girando. Com certeza. Então, eu vou colocar um chá pra você. Ah, eu quero. Pra falar do É o chá da Ju? Primeiro, a infusiva. Ah, vamos lá, peraí, vamos lá. Aqui. Mas vai aqui, né? Aí. Tá meio frio hoje, eu não sei se o chá tá frio, hein? Mas o bom do esse chá... aqui é esse aqui, deixa eu ver. Você quer ler você? Você é comunicadora muito mais do que eu, vai. Me ajuda nessa. Seleções com chá preto. Olha, gente, deixa eu segurar, né? De uma forma mais bonitinha aqui, né? Olha aqui. Abelha purificação. Chá preto. Como é que se pronuncia? Shimada, será? Shimada. Eu falei Shimada e não fui corrigido. Shimada então... orgânico, casca de laranja e cupuaçu. Gente. Dá pra sentir a casca de laranja. Que delícia. E assim... Esse gostinho cítrico, né? Que, e aí você tem o jeito de beber. Você pode adoçar. Não tem problema. Eu não costumo adoçar. Mas você pode muito adoçar. Bom sem açúcar. Só o café, que eu ainda não me tornei uma pessoa tão evoluída e eu ainda tomo café com açúcar. Mas um dia eu vou conseguir. Mas depende do café, Nani. Tem uns café que dá pra tomar. Olha, eu sou cafezeira, hein? Tem o café, sabe o Paulinho Guzmão? Sei. Ele tem o Brá Café. O Brá Café dá pra tomar. Lá em São Paulo? Adoçar. Onde é o Brá? Não, vende no Brasil inteiro. Olha, faz tempo que eu não vejo o Paulinho. Eu vou marcar ele nesse vídeo. E aí, a infusiva tem uma linha enorme. A Juliana criou várias linhas de chá, os chakras, né? Tem esse daqui, o Acolhe, faz parte da linha dos chakras. Muito Aquele bom. ali é o Biomas Brasileiro. Essa capa foi feita pelo Luca. Ele que desenhou. Ali. Ele que desenhou a capinha, que tudo. É o filho da Ju. E ele fez isso, acho que uns 2 anos atrás já. Olha, gente. Ele tinha 8 legal. anos. Pantanal, Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica. Que legal. E conhecer o nosso país faz a gente apreciar e ter carinho por ele, né? E quando você conhece os biomas, você vê a riqueza que o Brasil é, do país continental. Renê, na nossa época, quem nasceu na década de 80, por exemplo, não tinha açaí. Não tinha. E não é uma delícia? Eu sou viciada em açaí. Esses dias eu estava falando pra minha mãe, falei, como é que não existia açaí na minha época? E sempre existiu. Mas não era comercializado no sul, no sudeste, né? Maravilhoso, gente. E aí, é isso aí. Esse foi a infusiva, né? Amei o chá. Inclusive, dá pra fazer o chá gelado. Na época do calor, né? Do calorzão. O que mais acontece na vida das pessoas é cair celular. No calorzão você faz o chá gelado. E no frio a gente toma o chazinho quente. Tem a linha de temperos também. A loja da Infusiva tá bem completa. Tem o infusiva.com. E o meu... tá no Instagram também, né? Eu sempre sigo infusiva. A página. O nosso novo patrocinador que entrou agora é o John Go Irish Pub, em Americana. Legal, já fui muito. Aliás, eu com meu namorado, quando a gente começou, meu namorado é de Nova Odessa. Então, daquela região do lá. Do lado ali. Nossa, a gente foi muito no John Go. Então, muito, legal. muito, aí muito. unindo pessoas, o John Go, hein? Muito bom. E é um bar, assim, que é impressionante como a receptividade lá é muito legal. Assim, o pessoal Drink que bom, trabalha... cerveja gelada, comida boa. Tudo. E as bandas sensacionais. Uma melhor que a outra, assim, e é legal. Tem uma curadoria muito legal. O Fernando faz mesmo um cuidado com todas as coisas que ele compra, né, os ingredientes da cozinha, são tudo bem cuidado. E agora, recentemente, ele fez uma pequena reforma lá, colocou uns tijolos lá na parede, ficou lindo o bar. E é isso aí, o John Go... Tá no mesmo lugar, né? Tá no mesmo lugar de sempre lá. Eu vou colocar aqui as informações, porque eu não lembro de cabeça. E ainda vou... E a gente vai divulgar algumas promoções ainda, né? Que eu vou acertar com o Fernando aí. Isso aí, muito bom. Tá chegando o final de semana. Hoje o Papo de Sala sai de quinta-feira. Então já quinta-feira já tem. Quarta já tem, na verdade. Leva quarta, domingo, se eu não me engano. E no próximo Papo de Sala a gente vai ter uma promoçãozinha pro John Go.
Então, obrigado, Diogo. Obrigado, Efusiva. Esse foi mais um Papo de Sala. Obrigado, Nani, de novo Adorei, por ter vindo Renê. aqui. Me chame mais vezes, tá? Venha. E se quiser fazer um mensal, Legal. a gente falar de notícias do mês, sei lá, Legal, não sei, vamos ver. Legal. Vamos conversar. Foi muito pensar bom. em fazer isso. Isso aí. Legal? Parabéns. E que bom, né? Que pessoas assim como vocês existem, vocês aí tocando em vários assuntos. Acho que Limeira precisa e o Brasil, assim, a gente tá num ano tão difícil, né? Um ano de polarização. E sem esse discurso negócio de ódio. Esse Então, quando a negócio gente encontra assim, pessoas com a cabeça aberta e acho que isso é muito bom. Isso só vem a somar. Só engrandece. É isso aí. Obrigado, Nani. Obrigada a você. Tchau, gente. Mais um Tchau, Papo de até Sala. mais.